afinal de contas, o que vem a ser o contentamento cristão? O contentamento cristão, ele pode ser definido como espírito manso e submisso a Deus, independentemente das circunstâncias, pois o mesmo reconhece que nada ocorrerá contrário à providência e ao controle soberano do nosso Senhor. Nós podemos ver mais um conceito acerca de contentamento cristão, de um autor puritano que diz: contentamento cristão é aquela doce, íntima, serena, graciosa disposição de espírito, que livremente se submete e se deleita na sabedoria de Deus e em sua posição paternal em todas as condições. E a igreja do Senhor, refletindo no texto que acabamos de ler, quais são os motivos pelos quais nós necessitamos do contentamento cristão? Por quais motivos devemos, no mundo pós-moderno, global, plural, relativista em conceitos e em valores, nós devemos de fato nos contentar em Deus? É interessante que a cada dia que se passa, as pessoas estão cada vez mais descontentes, insatisfeitas. O descontentamento, ele passa a ser realidade da maioria absoluta das pessoas, sejam elas descrentes e muitos crentes professos, que frequentam igrejas, que professam a Cristo como seu Senhor e Salvador. É impressionante como o número de pessoas que buscam ajudas em profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e dentre outros segmentos, porque permanecem com um descontentamento que nada cessa esse sentimento. E é bem verdade, meus irmãos, que o descontentamento, ele permeia todos os segmentos da sociedade. Ele está interligado aos mais diversos aspectos da completude da natureza humana. Existem pessoas que estão descontentes com o seu corpo. Uns se acham que são gordos demais, outros magros demais. Uns se acham altos, outros baixos. Um questiona o seu cabelo, a sua completude física. Pasmem, 10% dos jovens da nossa atualidade, eles estão acometidos de algum distúrbio alimentar em decorrência desse descontentamento com o seu corpo, com o seu ser, segundo a Organização Mundial de Saúde. E as pessoas cada vez mais buscam instrumentos e de forma completamente ilimitada encontrar a razão para de fato se aceitar e estar contente consigo mesmo. A maioria das pessoas estão sempre descontentes com seus próprios empregos, ao invés de estarem com o coração grato, agradecendo ao Senhor que nos agraciou com esta porta para desenvolvermos uma atividade que venha glorificar a Deus. Estão sempre a reclamar, a murmurar, ao invés de valorizar as oportunidades que Deus tem nos concedido. Existe, meus amados irmãos, um sentimento que paira na natureza humana caída, pecaminosa, de um eterno e contínuo insatisfação. Às vezes algumas pessoas, ao se converterem, elas ficam tão inquietas e descontentes por não estarem fazendo algo a mais para a obra de Deus, inicialmente até de uma forma legítima e louvável. Às vezes a pessoa se converte e compreende que tem de deixar seu emprego secular, que tem de deixar tudo para servir apenas na igreja, muitas vezes por uma compreensão equivocada acerca da mordomia cristã e acerca do contentamento e do esplendor da presença do Senhor. Certa vez, um homem sapateiro que havia se convertido recentemente, procurou Martinho Lutero e o indagou o que ele deveria fazer, porque agora ele era um cristão.
e agora ele queria servir ao Senhor, e agora ele queria testemunhar do Senhor. E Martinho Lutero, o grande reformador, olhou para aquele homem, para aquele sapateiro, e com muita intrepidez disse: façam um bom sapato e vendam com preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. A resposta de Lutero mostra uma visão diferente, em que tudo que é bom e justo é visto como uma expressão do caráter de Deus. Em todas as esferas das nossas vidas, nós devemos e temos uma oportunidade de glorificar a Deus e demonstrar o nosso contentamento nele. Meus amados irmãos, o texto inicia dizendo: conservem-se livres do amor ao dinheiro. É impressionante, na nossa geração, cada vez mais as pessoas buscam contentamento e segurança, cada vez mais no dinheiro. As pessoas acreditam e passam a consumir demasiadamente. Nós estamos numa geração extremamente consumista, nós somos extremamente consumistas. Porque muitas vezes estamos com a perspectiva completamente errada do que é felicidade, do que é estar contente, e acreditamos que se faz necessário termos as coisas que são passageiras, efêmeras e materiais, para de fato que o nosso coração venha estar contente. Os crentes estão cada vez mais aprisionados e dominados pelas coisas desta terra e pelas riquezas desta terra. Cada vez nós estamos mais enebrecidos, enfeitiçados, estamos mais escravizados pelo aqui, agora, com as coisas que são passageiras. Procuramos, nos desgastamos, nos empenhamos pelo aqui e agora. E quando nós olhamos para as Escrituras, o próprio Senhor Jesus, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aonde o nosso coração tem descansado e deleitado verdadeiramente? São nas coisas desta terra? Onde eu e você temos buscado contentamento para os nossos corações? Meus amados, Jesus não está condenando a riqueza por si mesmo, pois quando ela é proveniente do trabalho lícito, honesto e da bênção de Deus, ela não traz desgosto e deve ser um instrumento para a expansão do reino de Deus e para a glória de Deus. Mas o grande problema é que o nosso tesouro, ele arrasta o nosso coração. Nosso coração estará na terra ou no céu? Depende de aonde colocarmos as nossas motivações e a nossa razão de viver. Nunca se consumiu tantos produtos, meus irmãos. Nunca se teve tanta opção de entretenimento como nos nossos dias. Tudo está muito fácil ao nosso redor. No simples smartphone nós podemos ter tantas opções de entretenimento, seja ele lícito ou ilícito. Mas a geração continua vivendo absolutamente descontente. Meus amados irmãos, a maioria absoluta das nossas orações, das orações dos crentes, estão direcionadas exclusivamente a petições por bens e conquistas materiais, fruto de um evangelho sem Cristo e de um cristianismo sem cruz. Não que seja errado nós orarmos por coisas materiais, não. Mas o nosso coração não pode estar exclusivamente voltado para essas coisas,
acreditando que com isso nós estaremos contentes plenamente e satisfeitos. Essa postura é uma prova cabal que a nossa mente e coração estão secularizados, e muitas vezes não percebemos. Às vezes a nossa mente já está cauterizada, e às vezes nós não nos damos conta, porque somos muito fáceis para apontar o pecado do irmão. Muitas vezes nós enxergamos o cisco no olho do irmão, mas não percebemos a trave que está nos nossos olhos. Nós achamos lindos, engraçado, quando as nossas crianças, ao ponto de filmar, estão orando a Deus, para que Deus dê um cartão de crédito para papai, para que papai possa ir ao shopping, comprar presentes e coisas que são tão passageiras e tão transitórias e tão sem valores. Quando nós olhamos para a história, meus amados irmãos, quando nós olhamos para John Knox, o pai do presbiterianismo, ele orava e gritava: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. O grande John Whitfield, ele orava ao Senhor e disse: se não queres dar-me almas, retira a minha alma. Porque de fato eles estavam plenamente contentes no Senhor. Eles sabiam qual era o verdadeiro valor de descansar num Deus que cuida de todas as nossas vidas. No mundo pós-moderno e relativista, onde as pessoas buscam incansavelmente contentamento, o que vale é ser feliz a qualquer custo. Não importa como, não importa os meios, não importa a forma, o que importa é ser feliz. O mundo hedonista, o hedonismo é a dedicação ao prazer como estilo de vida. É um tipo de vida que está direcionada exclusivamente a trazer o contentamento pelo prazer, independentemente se esse prazer, como esse prazer está sendo alcançado. Não importa os meios, não importa a forma. E a sociedade em qual nós estamos inseridas é uma sociedade extremamente hedonista. E como um plano bem elaborado e orquestrado pelo diabo, uma mente perversa lança as filosofias e vãs sutilezas que passaram a tomar conta do mundo e transformam o modo de viver das pessoas, inclusive o nosso próprio modo de viver. E essas pessoas, meus irmãos, não vivem segundo Cristo. E algumas chegam até a defender que muitos preceitos e verdades absolutas da palavra de Deus não são para os nossos dias, que a Bíblia tem de ser atualizada, ressignificada. O humanismo, num sentido mais amplo, o humanismo tem tomado conta e permeado, inclusive, as igrejas ditas cristãs, que possuem apenas um verniz de cristã, porque deturpam e desviam e apresentam um falso evangelho. Francis Schaeffer, certa vez, ele disse: o humanismo, em seu sentido mais amplo, mais inclusivo, é o sistema pelo qual homens e mulheres, partindo absolutamente de si mesmo, procuram racionalmente construir para si mesmos, tendo exclusivamente o homem como ponto de integração para encontrar todo o conhecimento e o contentamento para si mesmo. É o homem pelo homem. Não importa o que está se fazendo. O pecado cada vez está sendo mais normatizado. As pessoas cada vez mais querem relativizar verdades reais e absolutas.
E ao estarmos inseridos em tudo isso, a nossa mente vai sendo influenciada por esses valores pelo presente século. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, somos nós mesmos que muitas vezes estamos tomados por esses sentimentos, que estamos vivendo descontentes, que estamos vivendo com uma postura de murmuração ao invés de uma postura de adoração. As pessoas sempre desejam possuir aquilo que não podem. E é interessante que a grama do vizinho é sempre mais verde. O nosso emprego nunca é o ideal. A nossa família, o casamento, está longe de ser aquilo que se deseja. Inclusive a própria igreja. São pessoas descontentes. O pastor poderia ser mais ortodoxo. Não, ele poderia ser mais isso ou aquilo, assim ou assado. Buscam o contentamento e a plenitude das mais diversas formas. E abraçam os valores da terra. Abraçam os valores seculares na esperança de fato estarem contentes consigo mesmo. O texto diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Benjamin Franklin, certa vez, ele disse: contentamento enriquece homens pobres e descontentamento empobrece homens ricos. Porque quando nós estamos plenamente em Cristo, quando nós estamos repousando de fato o nosso coração, o nosso ser, Deus vai promover um contentamento independentemente da circunstância, independente de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Diferente daqueles que não possuem esperança e vivem sem Deus nesse mundo, o cristão deve ser reconhecido pelo seu contentamento. Essa atitude é exemplificada pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, como foi exposto na semana passada. E ela é ordenada pelo escritor aos Hebreus, no texto que lemos nessa noite. Porque necessitamos do contentamento cristão. Nós necessitamos do contentamento cristão, porque é uma ordem expressa do próprio Deus. O próprio Deus ordenou que buscássemos o contentamento. Quando buscamos o contentamento, nele demonstramos primeiramente o nosso amor e obediência a Deus em nos submetermos à sua palavra. Não se trata de uma opção, não se trata de uma faculdade, mas é um imperativo do próprio Senhor para a minha e para a sua vida, que Ele ordena que sejamos contentes, que sejamos satisfeitos nele, que confiemos nele, que nos alegremos nele, como consequência natural do nosso amor ao nosso Deus. João 14:15, as Escrituras dizem: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência à palavra do Senhor é uma demonstração prática do amor de Deus. Seguir o que Cristo ensina é uma forma clara de expressar o nosso amor a Ele. Quando obedecemos a Cristo, por mais desafiador que seja,
Nós estamos gritando em alto e bom som que as nossas vidas, de fato, são governadas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não adianta, meus amados irmãos, todos os domingos, levantarmos as nossas mãos, verbalizarmos algo, mas o nosso coração agir de uma forma completamente diferente. Quando olhamos para o texto da Sagrada Escritura e para toda a Escritura, percebemos que o problema, como já foi dito, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter e se tornar o Senhor das nossas vidas. O problema não é possuir o dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. O grande problema é que o dinheiro saia do bolso e entre e se enraize nos nossos corações, dominando o nosso ser, dominando a nossa postura e gerando uma falsa impressão de estabilidade, confiança e um pseudo contentamento. A alegria, meus irmãos, é um desdobramento, é um resultado de confiarmos plenamente em Deus. E o coração alegre reconhece e se deleita plenamente na soberania do Deus que guia e governa as nossas vidas. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. O único antídoto eficaz contra o amor ao dinheiro é o contentamento exclusivamente em Deus. Não existe outra forma, não existe outro caminho. O apóstolo Paulo nos ensina que o contentamento é algo que aprendemos. Filipenses 4:11, o texto diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O problema do dinheiro é a forma como lidamos com ele, como agimos, como usamos o dinheiro na tentativa de promover um contentamento que só Deus pode nos dar. Quando a pessoa está disposta a amar ao dinheiro, ela está pronta e determinada a fazer uma série de coisas que certamente lhe afastarão da comunhão de Deus. O dinheiro passa a ser o seu Senhor, o seu ídolo, o seu Deus. Não é à toa que o próprio Jesus disse que nós não podemos servir ao Senhor e ao dinheiro. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As Escrituras, elas permeiam essas verdades. E, meus irmãos, uma pessoa descontente, ela está disposta a abraçar filosofias e ensinamentos declaradamente pagãos, ou serem, pasmem, atraídas pelos mercadores da fé, que têm um verniz de cristãos, mas são verdadeiros estelionatários espirituais, que querem enganar, que querem usufruir, que querem enriquecer à custa da fé alheia, que pregam uma falsa mensagem, uma mensagem que não promove arrependimento, uma mensagem que não promove confissão de pecados, uma mensagem que anuncia que os prazeres desse mundo, que as riquezas desse mundo são suficientes e pode estar no lugar do próprio Deus para promover um contentamento aos nossos corações. Mentira. Mentira. Ravi Zacarias, grande estudioso contemporâneo, ele diz: nenhuma filosofia acerca de um mundo sem Deus traz
esperança. Nada que nós venhamos tirar Deus da centralidade pode promover uma verdadeira esperança para as nossas vidas. Em segundo lugar, nós necessitamos de contentamento, porque é um tesouro de valor inestimável para as nossas vidas. 1 Timóteo 6, versos 6 e 8, o texto sagrado diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Meus irmãos, o contentamento em Deus é a maior riqueza que podemos ter, é de um valor inestimável e incomparável. A expressão para contentamento no original, ela traz a ideia de uma suficiência interior que nos mantém em paz, a despeito das circunstâncias exteriores. É esse o contentamento numa perspectiva bíblica. É esse o contentamento que o Senhor tem para cada um de nós. É mesmo em meio de um grande furacão, nós olharmos para a situação e de fato sabermos que é grave, mas o nosso coração repousa e descansa e está contente no Senhor, porque confiamos e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é desafiador, meus irmãos, porque quando a vida vai tudo bem, quando está tudo tranquilo, é muito fácil. Mas quando as adversidades chegam, e elas chegam, quando as frustrações, as perseguições, as injustiças desse mundo caído batem na nossa porta, a tendência do nosso coração é se entristecer, é murmurar, é dizer: mas Senhor, por que comigo? O verdadeiro contentamento vem da piedade no coração e não do dinheiro na mão. A felicidade não está no dinheiro, meus irmãos. A segurança não está nas posses, mas a segurança está naquele que está assentado no alto e sublime trono, que governa todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Nesse nós podemos descansar, nesse nós podemos verdadeiramente confiar. John Stott ressalta que o contentamento genuíno não é a autossuficiência, mas a cristosuficiência. Nós dependermos dele, nós confiarmos nele, depositarmos a nossa esperança nele, vivermos para ele, glorificarmos só a ele. Aí o Senhor promove o contentamento e a alegria que é indizível e incomparável, que só quem tem o Senhor pode falar. As editoras, meus irmãos, cada vez mais lançam livros e best-sellers de como ficar rico. O caminho da paz e da alegria e do contentamento. As 10 regras da paz interior. Por mais indigesto que seja, não existe contentamento à parte de Cristo Jesus. A riqueza de fato pode nos trazer momentos de alegria, de satisfação, de gozo. E volto a dizer, a Bíblia em momento nenhum condena a riqueza lícita, não. A riqueza é fruto do trabalho, da labuta do homem e da bênção do Senhor. Em nenhum texto das Escrituras a riqueza é tido como algo ruim da parte. Para o homem é algo pecaminoso. Mas quando a riqueza de fato domina o nosso ser, ela passa a ser pecaminosa. Paulo não censura a riqueza, ele combate a avareza.
Não é pecado ser rico nem virtude ser pobre, de forma alguma. O que Paulo está dizendo é que o contentamento interior é um tesouro maior do que a riqueza exterior. Meus amados irmãos, certa vez, por mais de uma vez, eu recebi a ligação de um amigo muito próximo, um jovem muito próspero, rico. As posses, os bens materiais aqui da terra, que são desejados e sonhados por muitos, todos esses eles tinham. Mas ele me ligava e dizia: meu amigo, ore pela minha vida, porque a minha vida não tem razão. O desejo que eu tenho é de acabar com a minha própria vida. Paulo está contrastando a busca por riquezas terrenas com a busca por contentamento. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos tão inebriados com as coisas desse mundo, em ter, em ser, que esquecemos de desfrutar as coisas mais essenciais da vida, as coisas mais elementares que Deus nos concede do dia a dia. De olhar para a obra da criação e encher o nosso coração com tamanho poder, com tamanha glória, com tamanha majestade de um Deus Criador. Há muitas pessoas ricas e piedosas. O problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O contentamento é um tesouro inestimável, pois há muito exercício da graça. No contentamento, inclusive debaixo de aflições, nós exercemos a fé e confiamos em nosso Pai amoroso. Exercemos a humildade ao nos submeter à sua vontade, e o amor ao permanecermos próximo dele, e a paciência a não murmurarmos, permanecermos firmes no Senhor, mesmo em meio a toda circunstância adversa. O contentamento é um tesouro de valor inestimável, que torna a alma apta para o serviço cristão. Enquanto estamos, meus irmãos, com o espírito instável, insatisfeitos, perturbados, o nosso coração não se alegra nem no Senhor, nem em servir ao Senhor. Porque um sentimento de murmuração, de discórdia, de descontentamento, ele passa a governar as nossas vidas. O contentamento é um tesouro de valor inestimável que nos livra de muitas tentações e promove conforto perene em nossas vidas. O diabo ama pescar em águas turbulentas. Meus amados irmãos, são nas nossas fragilidades, são nas nossas carências, é no nosso descontentamento que muitas vezes nós baixamos a guarda e damos brecha para que o inimigo venha destruir e nos afastar da presença de Deus. Quantos divórcios estamos presenciando? Inclusive no meio dos cristãos. O descontentamento com o casamento acaba abrindo uma brecha para aquela pessoa relativizar valores absolutos e cogitar ou promover um divórcio. O descontentamento em todas as áreas. O descontentamento, ele pode promover um caos em todas as áreas. O contentamento é um tesouro de valor inestimável que promove conforto perene em nossas vidas. Meus irmãos, o sangue pode estar dando na canela, mas quando a gente está firmado em Cristo, tudo vai bem.
O mundo pode estar desabando, a crise pode estar grande, mas em Cristo nós seguimos triunfantes, confiantes, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e podemos crer no amanhã. Nós sabemos que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que tudo aquilo que Ele nos prometeu na sua palavra, Ele há de cumprir. A verdadeira compreensão do Evangelho, por último, gera contentamento em nossas vidas e promove adoração a Deus. Preste bem atenção. A verdadeira compreensão do Evangelho gera contentamento em nossas vidas e promove louvor e adoração a Deus. Um espírito contente é um espírito que adora a Deus em espírito e em verdade. Com contentamento nos rendemos a Deus e lhe damos a adoração que lhe é devida. Porque a adoração envolve o nosso deleite em Deus. Isso acontece quando nos agradamos do seu controle soberano sobre as nossas vidas. Que de fato, quando repousamos na soberania e no governo de Deus para nós, quando estamos inquietos, agitados, ansiosos, não podemos deleitar verdadeiramente a presença de Deus. Porque essas inquietações, meus irmãos, nada mais é, nos nossos corações, a incredulidade e a desconfiança que de fato Deus é soberano e que Ele vai cumprir com os seus eternos decretos. Hoje em dia dá nomes a pecados. Isso é incredulidade. E muitos de nós, inclusive eu, vivenciamos isso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, certo homem que levou o seu filho no Evangelho, aquele filho estava endemoniado. Ele disse: Senhor, os seus discípulos não conseguiram expelir esses demônios. Ele olhou para aquele homem e ele disse: se creres, verás a glória de Deus. E aquele homem, com muito quebrantamento, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Nós temos de nos quebrar diante de Deus, confessar os nossos pecados, nos prostrarmos diante de Deus e dizermos muitas vezes: Senhor, ajuda na nossa incredulidade, ajuda-nos a sermos crentes mais fiéis, ajuda-nos a sermos crentes pujantes, ajuda-nos de fato em confiar no Teu senhorio. Quando adoramos verdadeiramente a Deus, reconhecemos o seu controle absoluto e nos submetemos plenamente à sua vontade. John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeitos em Deus, ele é glorificado. Mas quando rejeitamos a soberania de Deus, nos tornamos descontentes. Não temos prazer no Senhor e na sua vontade. Nós estamos dando o recado que o Senhor da nossa vida somos nós mesmos. Que se fôssemos nós governando, nós faríamos algo melhor, que traria felicidade, contentamento, paz aos nossos corações. O verdadeiro contentamento cristão requer que estejamos contentes em qualquer situação. Steve Lawson, ele escreveu dizendo: se olho para mim, me deprimo. Quando olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. É esse que tem de ser o nosso vislumbre. É esse que tem de ser a nossa esperança. A nossa esperança e o nosso contentamento é em sabermos que Jesus Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é a plenitude.
Não existe absolutamente nada fora de Cristo que eu e você precisamos. Quem somos nós como cristãos? Sabe quem eu sou, meu irmão? Um pecador que merece inferno pelos meus méritos e pelos meus esforços. É duro, né? Eu e você, sem Cristo, estamos a passos largos de condenação e juízo eterno pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados, e nunca em nada teremos contentamento pleno longe de Cristo. O que o ser humano merece é juízo e condenação eterna. Ele merece na terra, seguido de inferno na eternidade. Isso é duro, mas isso é o Evangelho. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Que Deus, no seu infinito amor e na sua infinita graça, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Deus se fez carne, Ele habitou em nós, Ele cumpriu plenamente a lei de Deus, e mediante os seus méritos, Ele se ofertou na cruz do Calvário para redimir o meu e o seu pecado e o de todo aquele que nele crê. Oh, aleluia! Maravilhosa graça do Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ser um cristão significa termos uma esperança viva e um conforto eterno que o mundo não conhece e não pode conhecer. Sabe o que o mundo diz? É um bando de doido, lunático, que levou a lavagem cerebral do pastor que quer comer o dinheiro deles. É isso que o mundo diz. Meus amados irmãos, o Catecismo de Wittenberg, ele fala que ser cristão significa que eu, de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, não sou meu, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue trouxe plena satisfação por todos os meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo. E assim me preserva, de forma que, sem a vontade de meu Pai Celestial, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Sim, todas essas coisas devem ser úteis à minha salvação, e portanto, pelo seu Espírito, Ele também me garante a vida eterna, e me faz sinceramente disposto, preparado, doravante, para viver com Ele. É a eternidade, meus irmãos. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui como passageiros. Nós estamos aqui num tempo, mas haverá um grande dia que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Ninguém, poderes, reis, autoridades, principados, todos eles terão de ver. Apesar de ser legítimo, meus irmãos, buscarmos as conquistas aqui da terra, conquistarmos, avançarmos, prosperarmos, nós temos de ter a consciência plena que nenhum sucesso aqui na terra valerá a pena do nosso distanciamento do nosso Redentor. Quando estamos contentes em Cristo, não precisamos das coisas para nos satisfazer, mas ao mesmo tempo podemos desfrutar melhor das coisas que temos, por causa da forma como elas são transmitidas, a bondade de Deus para cada um de nós. Sabe o que nos traz mais contentamento e mais alegria? As Escrituras dizem, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Meus amados irmãos, quando de fato o nosso coração ele está repousado na palavra do Senhor, e que nós compreendemos a nossa situação de perdição e condenação eterna sem Cristo Jesus, nada desse mundo pode ser comparado como a alegria e o contentamento da salvação em Cristo Jesus. Eu não sei, meus amados, como você chegou, você que nos visita, ou que você que é da igreja. Uma coisa eu posso lhe afirmar à luz das Escrituras, que todos nós precisamos de um Salvador, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós infringimos, desobedecemos a lei de Deus diariamente, seja por atos, por pensamentos, por condutas, e estamos condenados. E meu irmão, sem Cristo nós nunca teremos contentamento, porque o verdadeiro contentamento, ele é proveniente da salvação eterna em Cristo Jesus. Eu não sei se você, como você chegou nesta noite aqui, eu não sei se em algum momento você já ouviu o Evangelho da graça do Senhor, mas eu quero te dizer: arrependa-se dos seus pecados, da sua autossuficiência, e creia no Senhor Jesus para a salvação eterna e reconciliação com Deus. Quando nós cremos, quando nós respondemos ao chamado do Evangelho, nós nos tornamos filhos. O Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós começamos a desfrutar do verdadeiro contentamento em Cristo. E se você já confessou a Cristo, é um cristão professo, mas está vivendo de forma descontente, angustiada, murmurando, perdeu a alegria da salvação, que nessa noite haja arrependimento e quebrantamento da nossa murmuração e do nosso espírito mundano, que estão influenciando, para que possamos buscar contentamento e a felicidade nas coisas deste mundo. E isso tem gerado insatisfação, tem gerado angústia, tem gerado sofrimento, tem gerado desconfiança, descrença. E é impressionante que é formado um ciclo de murmuração e descontentamento. O ciclo se repete. Se você está assistindo nessa noite, que o Espírito do Senhor promova arrependimento, de recusarmos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós devemos orar ao Senhor, clamando, para que de fato nós venhamos descansar e confiar, não apenas de boca, mas com o nosso coração grato. O salmista, para aprender a deleitar no Senhor, e para sermos capazes de dizer de coração, como Davi disse no Salmo 73, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra.
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Que essa oração de Davi seja a nossa oração. Que esse sentimento do salmista seja o nosso sentimento. Que nós possamos ter essa plena certeza, como o texto que eu acabo concluindo em Hebreus 13 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com os que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Dessa noite, meu irmão, que você saia daqui tendo esta convicção, que Deus nunca vai nos abandonar, que pela presença e ajuda de Deus nós seremos sempre sustentados. Por isso devemos nos contentar, para que a nossa vida seja sem murmuração e descontentamento. Ao invés de amarmos o dinheiro, amarmos as coisas daqui da terra, que a nossa confiança venha repousar nele. Devemos confiar e cuidado permanente de Deus para as nossas vidas. O dinheiro pode ficar escasso e até faltar, mas Deus nunca nos desamparará. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda a amamenta, de sorte que não se compadeça do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que esta confiança permeie os nossos corações, que esse contentamento em Deus seja uma verdade não apenas nos domingos, mas em todos os dias das nossas vidas. Que quando as lutas chegarem para tirar a nossa paz, para gerar murmuração em nossos corações, que nós possamos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Por Ele, para Ele são todas as coisas eternamente. Que seja dada a honra, a glória e o louvor a Cristo Jesus. Feche os seus olhos.